Pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. Continuamos a nossa leitura diária de um capítulo da Bíblia e hoje nós vamos falar do capítulo importantíssimo que é o capítulo de Levítico 10. Esse capítulo é um dos capítulos mais emocionantes até agora, assim, mais me mostrou, a questão da obediência, e da seriedade de fazer aquilo que Deus ordena e não o que a gente acha que tem que fazer. Nesse capítulo Deus mostra, Deus cobra. Nos capítulos anteriores ele instruiu, ele mostrou como é que tinha que fazer, tintim por tintim, com todos os detalhes. Então ele não aceita uma atitude estranha. Por isso do título, Deus não aceita fogo estranho. Certo? E ele pune severamente com relação a isso. Beleza? Bom, vamos contextualizar então o capítulo de Levítico 10. Nesse capítulo começa a cerimônia, uma cerimônia de consagração, uma cerimônia onde o povo todo está reunido, estão os sacerdotes, aquela coisa toda. A gente já vem acompanhando dos capítulos anteriores, todas as maneiras que seriam feitas as ofertas, o que fazer, o que não fazer, o que fazer para se purificar, o que fazer quando tivesse cometido o pecado, enfim, você pode ler nos capítulos anteriores lá. Você vai gostar bastante, vai entender o contexto dessa narrativa, dessa história. Só que dois filhos de Arão, durante essa consagração, estava sendo oferecido incensos e tudo mais, de acordo com o que Deus havia orientado a Moisés, Moisés estava fazendo, e de repente os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles acendem lá um incenso diferente daqueles que Deus havia ordenado. E aí imediatamente eles são fumegados, pelo fogo, aquele fogo que tomou conta, do altar, que foi a presença de Deus, esse fogo extermina, ou seja, Deus extermina os dois instantaneamente, mostrando ali que ele não aceita que você faça alguma coisa, ainda que dita por boa intenção, diferente daquilo que ele determinou que seja feito. E a gente pode achar que é exagero, a gente pode achar que é severidade, que é muito ruim, mas não é, pessoal. Veja, você determina que se faça uma coisa de uma maneira, você vai lá, você detalha tintim por tintim, você mostra como é que deve ser feito, em caso de alguma falha você explica, olha, se isso aqui acontecer, falhar, você pode usar isso aqui, não faça isso aqui e tal. E aí na hora que você começa a consagração, começa a executar aquilo que foi determinado, você cisma, alguém vai lá, cisma aí. E ainda mais, os sacerdotes. Porque os sacerdotes, eles tinham a presença de Deus, eles eram bem próximos ali de Deus, Eles foram escolhidos por Deus, eles tiveram um privilégio com relação à população, ao restante da comunidade. Então esses caras, como a gente já falou aqui em capítulos anteriores, eles tinham uma responsabilidade maior, É como a gente diz hoje, imagine que um padre, cometa um delito, isso repercute muito mais. Um pastor, vira e mexe, aparece aí uma situação de um líder de uma igreja ou de algum lugar, um pastor que comete um problema, e aqui eu não estou julgando, porque todos nós cometemos falhas, a minha intenção não é julgar, a questão é constatar. Acontece de vez em quando isso, Então a responsabilidade é muito maior e aí repercute muito mais. Porque como a gente diz, eu me digo pastor, imagina que eu me digo pastor, eu sou pastor da igreja tal, e não sei o que, eu sou legal, sou isso, sou aquilo. Aí me pegam cometendo um delito, Poxa vida, aquilo ali tira totalmente a credibilidade, não só do que eu estou falando com relação à minha igreja, mas das pessoas que frequentam. Porque aí você fica, tá vendo, esse pessoal frequenta aquela igreja lá do Olavo, lá que não vale nada, tá certo? Então, por isso que Deus dá tanta essa importância. Deus, ele nos permite errar, a gente erra, a gente pede perdão, quantas vezes tiver que pedir, a gente se arrepende, ele está ali para te acolher. Como eu já falei aqui, ele vai aonde for para te tirar de lá, ele não fica lá com você, no lugar ruim, mas ele tira você de lá, te dá a mão. Agora, à medida que você aceita, que você diz, não, beleza, eu quero estar com o Senhor, eu quero me submeter às suas leis, é como eu aqui, estou aqui lendo a Bíblia diariamente, aí eu vou começar aqui, não, mas olha só, isso aqui eu acho que Deus errou, não é por aí não, como é que é isso? Pô, o cara fez de boa intenção e ele vai lá, não, aí não dá,
dá, né, pessoal? Então eu não sigo. Na medida em que eu escolho seguir esse conceito, vamos dizer assim, essa escolha, esse ensinamento, essa maneira de viver, eu preciso entender, aprender, para que eu possa viver da melhor maneira possível dentro dessas leis. Simples assim. E a Bíblia é simples, tá, pessoal? Se você seguir de acordo com o que a Bíblia fala, você vai ter uma boa vida. A questão é que nós somos falhos. Nós somos seres humanos, somos falhos e nós vamos errar mesmo. Várias coisas nos levam a errar e isso vai continuar acontecendo. Não adianta, eu não tenho pretensão de ser perfeito, você também não vai conseguir. O único perfeito nessa terra aqui foi Jesus Cristo. Beleza? E uma outra reflexão que me veio desse capítulo, tá, pessoal? Eu até queria que você comentasse, deixa seu comentário, o que você acha, se faz sentido isso que eu venho falando até aqui, se não faz, se é o que você pensa. Traz aí o teu comentário de forma inteligente, que isso ajuda bastante a gente aqui no canal, pode me ajudar, vai ajudar outras pessoas também. Mas a reflexão que eu trouxe é a seguinte: muitas vezes a gente com boa intenção, tá? Agora eu vou colocar como ouvinte. Imagina que um ouvinte meu aqui, o sujeito está aqui me assistindo, tá vendo? Eu estou falando um monte de besteira. Mas ele está ali falando, não, o Olavo está certo, o Olavo está certo. Ele não vai pesquisar, ele não vai ler a Bíblia. Por isso que eu sempre incentivo vocês aqui a vocês lerem a Bíblia. Para que vocês possam confrontar de repente o que eu estou falando. E aí concordar ou não, mas que esteja de acordo com o que está ali escrito. E não coisa que eu inventei, que eu coloquei na Bíblia, ou que eu tirei, entendeu? É literalmente o que está ali. É assim que a gente tem que procurar viver, procurar interpretar as Escrituras. Então, essa pessoa vai e tal, ou seja, ela está com boa intenção, ela está com fé, só que ela nem confere, ela simplesmente dá a uma outra pessoa o direito, né, a obrigação de interpretar por ela. Ela tira o peso dela das costas. Ah não, o Olavo que falou, foi o pastor que falou, foi o padre que falou, foi sei quem que falou, mas ele tem a responsabilidade de interpretar. Se ele é uma pessoa que sabe ler, é alfabetizado, ele que tem que procurar ali e procurar entender e confrontar o seu líder caso esteja errado, e até mesmo se retirar, né? Se ele não quiser confrontar, se ele não quiser de repente arrumar confusão, se ele não sentir forte o suficiente, ele não vou ficar mais aqui porque aqui tomou um outro caminho, eu não quero esse caminho, eu não vou simplesmente falar, é assim mesmo, não, é assim mesmo, aí eu estou sendo conivente. E com relação aos líderes, é isso que Deus falou, de repente você está com uma boa intenção. Tem uma série, foi até o pastor Diego do canal Jesus da Bíblia que comentou, uma série bem interessante no Netflix, e conta o caso de um serial killer, um cara muito famoso, que inspirou inclusive alguns filmes de serial killer, que ele foi criado num ambiente em que a mãe era uma pessoa fanática, radical da Bíblia, só que ela interpretava as Escrituras de uma forma diferente. Ela interpretava, só para você rapidamente ter, por exemplo, que toda mulher era ruim, toda mulher levava a ruína, o pecado, a maldição, e só ela era perfeita. Ela distorcia tudo que se falava de perdão, de transformação na Bíblia, e colocava tudo só como maldição, como pecado, só como punição. E o rapaz cresceu nesse ambiente e acabou se tornando um serial killer. Ou seja, um ambiente que você é criado, ele diz muito de você. Ele demonstra muito o que você na frente vai poder fazer. Certo? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, tomar cuidado com quem a gente escuta, com quem a gente assiste, aquilo que a gente lê, para que a gente não repita coisas que não são verdade. Hoje a gente vê muito isso, né, pessoal, nessa polarização que acontece no nosso Brasil com relação à política. São pessoas defendendo mentiras de um lado e pessoas defendendo mentiras do outro lado. As pessoas não querem falar a verdade. Um lado só acha que ele só fala a verdade e o outro acha que o outro só fala a verdade. Mentira é só o que o outro fala, não existe contraditório. Tudo que é contraditório é mentira, é invenção. Aí o sujeito pega uma bola e diz que ela é quadrada. Não, mas o fulano diz que é quadrada. Cara, aí você fica assim, gente, como é que eu faço para discutir com essa pessoa? Não dá. E aí, isso emburrece mais a gente vai ficando burro porque a gente não conversa, não discorda, não analisa o contraditório, né? Não recebe bem o contraditório, e a gente fica nessa confusão que a gente está hoje em dia aí. Então eu acho que esse capítulo ele fala muito da maneira que você precisa seguir a Deus, da maneira que você precisa servir a Deus, da maneira que você precisa se comportar com relação àquilo que você estuda,
tá? É estudar, aprender e praticar. Não adianta eu vir aqui, ler diariamente o capítulo, falar com vocês, sair daqui eu faço tudo diferente. Não adianta. Provavelmente eu vou estar me enganando, vou estar enganando vocês, mas eu não estou enganando a ele. Então depois as consequências, elas têm explicação. Tem jeito, não adianta você achar que vai enganar Deus, né? E algumas são realmente severas, tem hora que ele pune realmente com a mão pesada, porque é como você faz, né, às vezes, com os nossos filhos, né? Você explica, você conversa, você perdoa uma vez, duas vezes. Quando você vai para punir, você pune severamente, você coloca aí de castigo um mês sem celular, sem videogame, aquela coisa toda, e acaba você passando por um tirando, né, para quem está de fora e só recebe a informação que você colocou o sujeito de castigo, mas não sabe o que exatamente aconteceu no dia a dia para que você tivesse aquela atitude. Naturalmente, né, pessoal, a gente não está falando aqui, lá na Bíblia, no contexto bíblico, Deus exterminou, matou os dois. A gente está aqui falando hoje de uma outra forma. Lógico que eu acho que Deus pode sim ter esse tipo de atitude, se ele achar que é necessário. Eu não estou aqui julgando Deus, que sou eu, mas eu acredito que hoje, quando a gente traz para o nosso dia a dia, a gente não vai matar ninguém porque não fez aquilo que a gente orientou, mas a gente vai sim punir. Por exemplo, você orienta lá o teu funcionário que faça da forma ali, aí ele não faz, causa um prejuízo para você. O que você vai fazer? Qual é a punição? Você vai mandar ele embora, você vai demiti-lo. Você está com a razão, você tem o direito de fazer isso. Você vai mandar ele embora, vai dar os direitos trabalhistas dele, pronto, certo? Ou seja, você teve uma atitude severa, o cara perdeu o emprego dele. Às vezes é aquele emprego que ele, sustenta lá a família, que é a família que precisa dele, que ele tem as coisas dele, enfim. E ele acaba perdendo porque ele foi irresponsável, na minha opinião. Tá? Então, pessoal, o capítulo de Levítico 10 foi esse, tá? Eu espero que você tenha gostado da reflexão. Peço que você, como eu disse, comente aí, para que a gente possa discutir, refletir de forma inteligente com relação ao que esse capítulo nos ensina. Peço também que você considere, se você ficou até aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para que você possa receber a notificação dos vídeos diários que nós fazemos aqui no nosso canal. Deixe o seu like é muito, muito, muito importante, porque ele leva esse conteúdo para outras pessoas e mais pessoas podem vir aqui refletir e, quem sabe, né, começar a ler a Bíblia, de repente, porque assistir um vídeo nosso aqui, vou começar a ler a Bíblia também, vou entender, vou procurar praticar. A gente costuma falar com uma maneira bem simples, bem da maneira que a gente entendeu mesmo, porque eu não sou teólogo, eu não sou especialista, não sou pastor, sou apenas um homem que decidiu ler e viver, né, e procurar viver de acordo com os ensinamentos que a Bíblia me dá. Tá bom? Obrigado mais uma vez a todos que ficaram até aqui, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.